Muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui pela TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem também, graças a Deus. Estou rindo aqui porque eu vou te falar. Já começamos bem, daquele jeito aqui. São 8h20, espera aí que vai um pouquinho mais alguns segundos. 8h19, 8h20. 8h20, começando agora mais um Evangelizar Informa, o seu programa de notícias, informação e também muita prestação de serviço. É ou não é aquele programa com a sua cara do jeito que você gosta? É aqui, gente, no Evangelizar Informa. De Curitiba, nós falamos para o Brasil inteiro, no nosso sinal via parabólica, mais de 1.300 cidades no nosso sinal HD e também no Facebook, onde a gente interaja, você participa, você manda a sua opinião, eu leio aqui e a gente vai fazendo esse Evangelizar Informa cada vez mais legal, cada vez mais dinâmico, cada vez mais informativo. Quinta-feira, 13 de janeiro, o que vem por aí, seu Ricardo? Vamos às manchetes? Aqui, ó, tudo que vai ser destaque no programa de hoje. Taca-lhe pau! A chegada do primeiro lote de vacinas contra a Covid para crianças. As capitais que já divulgaram o calendário de vacinação. Os estados que vão abrir mão do passaporte da vacina na matrícula de alunos de escolas públicas. A inflação e a tabela do imposto de renda. A defasagem na tabela do imposto de renda chegou agora a 134%. As redes sociais mais populares entre os brasileiros. Os pesquisadores também perguntaram qual a rede social onde você mais passa tempo no dia. O Evangelizar Informa desta quinta-feira já está no ar. E uma quinta-feira onde o tempo aqui em Curitiba está daquele jeito. Nublado, fresquinho, 18 graus, aquela ameaça de chuva como foi ontem. Ontem foi daquele jeito, começa a subir a temperatura, vem uma chuvinha, dá uma refrescada, aí vem um ventinho, de repente aparece o sol. Tudo no mesmo dia, gente. Impressionante, mas é assim que tá. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo nesta quinta-feira para o Brasil inteiro? Tem chuva ou não tem chuva? Agência Clima Tempo no ar. A zona de convergência intertropical ainda vai ajudar a reforçar as instabilidades por toda a costa norte do Nordeste. O céu vai ficar com bastante nebulosidade e o alerta é para temporais no estado do Maranhão, também no Piauí e por todo o Ceará, o que vai incluir a região da capital Fortaleza. Desde o litoral do Rio Grande do Norte até áreas do litoral do Sergipe, o tempo também vai ficar com bastante nebulosidade e tem condições para pancadas de chuva forte no decorrer do dia. Por outro lado, o sol vai predominar na maior parte do centro e sul da Bahia e o tempo fica firme no decorrer desta quinta-feira. Na região sudeste do país, as instabilidades vão começar a perder força. O sol vai predominar, algumas nuvens passam, mas o tempo fica firme por todo o Nordeste mineiro e também no estado do Espírito Santo. Tem condições para pancadas de chuva, mas o sol consegue aparecer um pouco mais sobre o oeste mineiro, no estado de São Paulo e também sobre áreas do Rio de Janeiro. A chuva mais forte vai se concentrar sobre áreas da região serrana do estado do Rio. Na região sul do Brasil, o sol vai predominar também e tem condições para umidade baixa, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, o que vai incluir a região da capital Porto Alegre. No Paraná, as pancadas de chuva acontecem intercalando períodos de melhoria e ainda tem risco para temporais, principalmente sobre áreas do extremo norte do estado que fazem divisa com São Paulo. Na região centro-oeste do Brasil, sol e pancadas de chuva que podem vir pontualmente fortes. Tem condições para temporais, ainda sobre áreas da faixa leste e norte do estado de Mato Grosso. No norte do Brasil, sol e pancadas de chuva e risco de temporais sobre o centro-sul do Pará e também no estado do Tocantins. A máxima vai alcançar os 35 graus em Porto Alegre, faz 33 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Salvador, 29 graus em Cuiabá e calor de 30 graus em Manaus. O que o sistema de meteorologia está dizendo, gente, é que a partir de hoje, quinta-feira, até amanhã, até o fim de semana, a temperatura vai bater, vai passar dos 30 graus aqui no sul do país. Será? Estamos na expectativa, que a chuvinha está boa. Até a Companhia de Águas aqui do estado do Paraná já está revendo, estudando a possibilidade de voltar atrás naquele calendário de racionamento de água que vem amanhã, tá, gente? Sexta-feira, você para aqui em Curitiba e região metropolitana, a partir de amanhã muda o esquema de fornecimento de água. Serão 60 horas direto com água, depois 36 sem água. Está tendo bastante chuva, mas ali os nossos reservatórios estão naquela média de 60%. E essa história de rodízio só vai acabar quando os reservatórios chegarem a 80% da capacidade. Agora vamos com uma notícia fresquinha, gente. Agora há pouco chegou lá no aeroporto de Campinas o primeiro lote de vacina para crianças da Pfizer contra a Covid.
Vamos trazer essas informações direto com a Vanessa, que está com a gente aqui, acordou cedo, está plena, prontinha aqui para falar com a gente. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Chegaram hoje ao Brasil, especificamente às 4h45 da manhã, as primeiras vacinas contra a Covid-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos. A remessa com 1.200.000 doses do imunizante da Pfizer foi descarregada no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O lote será distribuído a estados e municípios para iniciar a aplicação. A previsão é que o Brasil receba em janeiro um total de 4.300.000 doses da vacina. A remessa é a primeira de 3 que serão enviadas ao país. Segundo o Ministério da Saúde, durante o primeiro trimestre, devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas, destinadas ao público-alvo de 20,5 milhões de crianças. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a criança deve ir aos postos de vacinação acompanhada dos pais ou responsáveis ou levar uma autorização por escrito. O esquema vacinal será de 2 doses, com intervalo de 8 semanas entre as aplicações. Mesmo antes da chegada dessas vacinas, algumas cidades do país já começaram a convocar os pais para um pré-cadastro. Então, Vilches, a expectativa é que essa nova etapa de vacinação contra a Covid seja feita de forma agilizada em todo o Brasil. É bacana, Vilches, lembra de toda aquela expectativa quando estavam chegando as primeiras doses para nós adultos, né? Então agora isso se repete com a chegada dessas doses para as crianças. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E aquela coisa, a partir de agora, a maioria das cidades começa já a se programar. Como é que vai ser essa distribuição, começa por quem. Aqui em Curitiba, por exemplo, a Secretaria de Saúde já informava ontem, olha, vamos aguardar, saber certinho quantas vacinas chegarão aqui na capital do Paraná para a gente saber como é que vai ser feito esse critério de vacinação. Porém, já tem algumas outras capitais que já anunciaram, acho que anteontem e ontem também, como é que vai ser esse esquema de vacinação. E criaram até uma forma muito própria de começar essa vacinação. Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade difere, por exemplo, de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Cada prefeitura está criando um critério próprio. Acompanhe. O Ministério da Saúde programou para hoje receber o primeiro lote de vacinas para crianças. São 1.200.000 doses da fabricante Pfizer, a única que teve autorização da Anvisa para o público de 5 a 11 anos. Algumas capitais anteciparam a programação e já anunciaram o calendário de aplicação da vacina. A Prefeitura de Campo Grande informou que a vacinação para crianças começa já amanhã, dia 14. Salvador anunciou o início para sábado, dia 15. No domingo, dia 16, tem vacinação em João Pessoa. Também no domingo começa a vacinação em Brasília, mas somente para as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos com comorbidades. Essa regra também foi adotada pela Prefeitura de Porto Alegre, que começa a vacinação no dia 19 com crianças asmáticas, diabéticas e hipertensas. No Rio de Janeiro, o critério tem um incremento. O critério é a idade e começa com os de 11 anos. Na segunda-feira, serão vacinadas as gurias, somente as meninas de 11 anos. Na terça-feira, será a vez dos piás, aqueles que só têm 11 anos. Por isso que a gente tem que ficar atento, né, com o noticiário aí da sua cidade, da sua região. Porque cada cidade vai adotar um critério muito específico, muito próprio, para fazer essa vacinação para as crianças. E aí, já deve ter pai agora, mãe, avô, avó, perguntando o seguinte, tá, Ricardo, daqui a pouco começa aquele período de volta às aulas, a matrícula dos meus filhos e do meu neto na escolinha. Como é que vai ficar essa situação? Vacinação vai ser obrigatória aqui na minha cidade? O Ministério da Saúde informou, deu alguma diretriz a respeito disso, se vai ser obrigatória essa vacinação para crianças, pelo menos o comprovante, o passaporte de vacinação na hora de matricular essas crianças nas escolas? Que pepino, né, gente? Que polêmica essa história. Vamos então para Maringá conversar com a Luciana, que tem as informações, porque aqui no Paraná, por exemplo, o governo do estado já bateu o martelo. Como é que vai ser aqui no Paranazão e em alguns outros estados do Brasil? Bom dia, Luciana. Olá, Ricardo. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a TV Evangelizar nesta manhã de quinta-feira. Olha, essa determinação, essa opção de exigir ou não o comprovante de vacinação, ela fica a critério de cada estado e município, porque essa vacinação ela não é obrigatória e por isso os estados não podem fazer a exigência. Mas aqui no Paraná, por exemplo, a Secretaria Estadual da Educação
já informou que mantém o retorno das aulas para o dia 7 de fevereiro e que não vai exigir o comprovante de vacina, tanto para novas matrículas quanto para as renovações de matrículas. E por que essa determinação de não exigir o comprovante de vacinação? Porque, de acordo com a nota emitida pela Secretaria de Estado da Educação, o Paraná tem um dos melhores índices de vacinação do Brasil e que, apesar desse aumento significativo aí dos casos de Covid nas últimas semanas, o Estado não registrou aí aumentos significativos nem de internações e nem de mortes. Então, por isso, manteve o retorno das aulas para a partir do dia 7 de fevereiro e não vai exigir o comprovante de vacinação, uma vez que essa vacinação ainda não é obrigatória para as crianças. Porém, aquelas crianças que têm comorbidades, elas estão dispensadas desse retorno às aulas no dia 7 de fevereiro e podem retornar 30 dias após de finalizado o esquema vacinal. Isso falando para as escolas públicas, tanto na rede estadual quanto municipal. Agora, entre as 7 universidades estaduais do Paraná, 6 delas já confirmaram que vão exigir sim o comprovante de vacinação para que os alunos possam aí participar das atividades presenciais. Apenas a Universidade Estadual de Londrina informou que não vai exigir o comprovante de vacinação. Agora, falando um pouquinho sobre os outros estados, em Santa Catarina, por exemplo, o retorno 100% presencial aí para o ano letivo 2022 também está confirmado a partir do dia 7 de fevereiro. Na rede municipal de Florianópolis também as aulas já retornam agora em fevereiro. Em Minas Gerais, tanto o Estado quanto a Prefeitura de Belo Horizonte, até o momento, não determinaram também a obrigatoriedade aí do comprovante de vacinação para que os alunos possam voltar às salas de aulas. Porém, alguns estados já garantiram que vão sim exigir, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Por exemplo, Paraíba e Bahia já informaram que vão fazer a exigência aí do comprovante de vacinação. Ricardo. Valeu, Luciana, muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Ela mencionava que as universidades estaduais do Paraná, e eu lembro também que a Universidade Federal do Paraná, que tem sede aqui em Curitiba, também informou que só vai retomar as aulas agora, nesse ano de 2022, a partir do momento que os alunos comprovarem de fato que foram vacinados, senão não vão poder entrar em sala de aula. Bom, aí fica aquela expectativa, eu lembro, eu já conversei com vocês sobre isso. Até agora há pouco a gente estava conversando na redação, tem muitas escolas aqui em Curitiba, garanto que na sua cidade também, que na hora de você fazer a matrícula de uma criança na escola, ela pede, por exemplo, aquela comprovação de vacinas básicas, não é verdade? A polivalente, também pede ali se teve a paralisia contra infantil, isso é obrigado na apresentação da carteirinha de vacinação. Agora, isso sempre ficou condicionado, pelo menos no imaginário do brasileiro, de que assim, se você não conseguisse comprovar a vacinação do seu filho contra esse tipo de doença, você não conseguiria matricular ele na escola. Então, por isso que essa discussão a respeito da Covid, a vacinação contra a Covid, gente, eu não tenho dúvida nenhuma, vai dar muito pano para manga ainda. Porque, por exemplo, lá no estado de São Paulo, já há um movimento de algumas escolas particulares de pais pedindo sim, que cria-se o passaporte da vacina. Enquanto que há pais que falam, não quero vacinar, não vou vacinar. Então, gente, se prepare, que essa vai ser a nossa pauta para esse primeiro semestre aí. Deixa eu aproveitar aqui, que eu gosto de pegar também a opinião de vocês a respeito desse assunto, porque vocês, de repente, vocês estão numa cidade que a discussão é outra, é diferente, e a gente coloca aqui e acrescenta no nosso programa também. A Lucélia está com a gente, está dando um bom dia, ela está agradecendo. Olha lá, enfim, chegou a vacina, também está louca para vacinar o filho dela, o Davi, não é isso, Lucélia? Obrigado pela participação. A Ju Souza está falando com a gente lá de Caruaru e ela está lembrando que por lá, a respeito do abastecimento de água, também tem rodízio. É a cada 6 dias com água e 6 dias sem água. Rígido também, né? A Rosimeire também está com a gente aqui, dando um bom dia. Deixa eu ver aqui. A Maria Esmeralda também está com a gente de Aracaju. A Maria Piedade falando com a gente de Nova Odessa. Também aqui a Ju Souza. A Ju Souza também está mandando um beijo aqui para a Vanessa Brolo. Tá dado, Ju Souza? Tá falando de Pelotas. E a Sandra Aparecida falando lá de Barueri. A Rosaira, a Maria Rempel, o Benedito tá falando com a gente lá da Lapa, tá falando que tá chuviscando por lá. A Maria do Socorro e a Sueli também dando um bom dia aqui para a gente, junto com a Cidinha. Tá dando um bom dia para toda a equipe aqui. Gente, fazer um intervalo comercial rapidinho e depois na volta nós vamos falar de recomendações que foram passadas para o Exército Brasileiro.
Até o Exército também está exigindo comprovação de vacina, senão não trabalha. Depois do intervalo a gente fala sobre isso, tá bom? Não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 37 minutos e a Celeste ela está perguntando assim, ó, Ricardo, bom dia, vou esperar muito para a vacina do meu filho? Ô Celeste, cada cidade vai ter um calendário, então assim, a distribuição começa hoje, hoje que o Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote de vacina, e aí o critério de distribuição varia conforme a população, quanto maior a cidade, mais populosa for a cidade, com maior número de crianças, mais vacinas vai receber. Então, cada estado vai definir um calendário, cada município vai definir uma forma de vacinação. Nós divulgamos aqui já algumas capitais que vão fazer isso. Tá bom, Celeste? Fala o nome da sua cidade, de repente a gente pode te ajudar com esses dados. A Fátima Duarte está com a gente, falou, Ricardo, você está passando pelos meus recados e não vê por quê. Tô vendo, Fátima. Tá aqui, ó, a Sandra Aparecida, a outra Fátima, a Fátima Batista, também a Margarida Silva, deixa eu ver quem mais aqui, a Maria Helena, tá falando de Aracaju. A Marilete, então, minha opinião sobre as aulas em meio a uma pandemia é o seguinte, aulas, estudos, muito importante, mas a vida muito mais. Ricardo, a Ju falando, eu tomei vacina aqui em Caruaru, terceira dose, mas como eu sou de Fortaleza, para tomar lá. Ah, a Ju, aquela que nós já passamos a orientação para ela, que está em trânsito, né? Valeu, Ju, obrigado pelo seu recadinho. Gente, vamos falar agora de uma determinação que aconteceu lá no Exército Brasileiro. O cara que manda prender e manda soltar todo mundo, o coronel, o comandante da força, decidiu que é o seguinte, todo aquele soldado, o oficial do Exército que voltar à função agora, nesse primeiro semestre desse ano de 2022, vai ter que comprovar a vacinação. Imagina, no Exército, acompanhe. O Exército Brasileiro surpreendeu a todos ao divulgar novas diretrizes para a volta às atividades em quartéis em 2022. A vacinação contra a Covid passa a ser obrigatória para soldados e oficiais que irão trabalhar de forma presencial. Será obrigatória também em quartéis e outros lugares de atividade do Exército a utilização de máscaras. As diretrizes somam 54 normas ao todo e prevê ainda regras e limites para que o distanciamento social seja cumprido. Pela primeira vez, também o Comando do Exército Brasileiro baixou determinação com relação ao comportamento do oficial ou soldado nas redes sociais. Está proibido, passível de punição, qualquer comentário relacionado ao programa de vacinação ou à Covid que não sejam informações oficiais ou comprovadamente verdadeiras. A intenção do Comando do Exército é clara, quer combater as fake news e evitar que o nome do Exército seja veiculado às notas de desinformação que surgem nas redes sociais. Todas essas normas foram divulgadas por determinação do general Paulo Sérgio de Oliveira, o comandante do Exército Brasileiro. Com relação a essa norma específica, a manifestação pessoal de um soldado oficial do Exército nas redes sociais, perfeito, gente. Porque quando uma pessoa se coloca na posição de um oficial do Exército e põe a opinião dela lá, ela está falando em nome do Exército. Isso pode ser mal interpretado, isso cria uma polêmica danada. Então é o seguinte, vai falar em nome do Exército, deixa para o porta-voz falar, para a autoridade maior falar, para não dar esse ruído em comunicação, que nesse momento político que a gente vive, só dá confusão. Vamos falar o seguinte agora, gente. Bancos. Horário de banco, Ricardo? Não. Você já deve ter percebido que um monte de agência que volta e meia abre e fecha, de acordo com o número de contaminações para Covid. Vocês viram isso? Gente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, está assim de agência que abre e fecha por causa dos funcionários que estão se contaminando, precisa limpar, precisa recuperar, colocar mais funcionários no lugar, está uma confusão. Acompanhe. O ano começou sem bancos em cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. O surto de gripe e a confirmação de novos casos de Covid têm obrigado o fechamento de agências por falta de funcionários. No estado de São Paulo, 20 cidades fecharam agências, entre elas Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.
Na maioria dos casos, o fechamento é temporário, de 1 a 2 dias, para higienização da agência e também um afastamento do funcionário. O problema para os clientes é que a notícia só chega quando dá de cara com a porta do banco fechada, com os avisos na entrada. Só em Piracicaba, 35 agências do Itaú, Santander e Bradesco já precisaram fechar este ano. Os dados são da Federação dos Sindicatos dos Bancários. No Paraná, houve o registro de fechamento de 3 agências em Maringá e em Londrina, que foram outras 2. No Rio Grande do Sul, o problema maior foi verificado na capital Porto Alegre. Desde o começo do ano, 20 agências foram fechadas temporariamente. E esse que é o problema, né? Ainda não foi criado um tipo de serviço que te informa, né? Se vale a pena sair de casa para ir até o centro da cidade para saber se o banco está aberto ou fechado. Mas, Ricardo, tem um telefone. Tenta, pelo menos no meu banco, tenta ligar para a agência. Primeiro que é um PABX, um geralzão, 0800. Aí o call center deve estar lá em São Paulo. Aí tenta identificar. Não conversa, gente. É complicado. Infelizmente, a gente tentou ajudar para saber se existe um serviço para informar se o teu banco está aberto ou fechado. Mas esse serviço não dá. Você vai ter que se arriscar a saber se o banco está aberto ou está fechado, infelizmente. Vamos falar de um outro assunto agora? Sim, gente, a dona Mônica está na hora de falar com vocês e está louca de vontade para aquela conversa olho no olho. Isso. Bom dia, Mônica. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia para você que nos acompanha. Olha, hora de mudar de vida, né? De ter um corpo mais magro, um corpo mais saudável, mais bonito, elevar a autoestima. É isso que você deseja? Então aproveita a oportunidade, já vai ligando no 0800 000 3474. A gente escuta, a gente vê o tempo inteiro a importância de se cuidar em todos os sentidos cada vez mais, né? É claro que uma alimentação saudável ajuda muito você a eliminar peso, uma atividade física também. Agora, o ActiNutri, esse resolve o seu problema com excesso de peso. Você vai fazer um tratamento natural, ele vai mudar a sua vida, você vai eliminar até 8 quilos no primeiro mês de tratamento, não é maravilhoso? Quer mudar de vida? Faça como o Dudu, olha só que exemplo bacana. Eu era um rapaz de 157 quilos, com dores no tornozelo, meu joelho doía todo o tempo. Eu conheci o ActiNutri. A partir do momento que eu comecei a usar esse produto de vocês, olha, sinceramente, a minha disposição voltou, nós estamos com 30 quilos a menos. Eu vejo hoje uma disposição nova, um ser renovado aqui na frente de vocês. Quer se renovar? Então aproveita, faça como ele. Entre em contato agora com a Floravita no 0800 000 3474. Olha só que promoção bacana para você iniciar hoje o seu tratamento com a ActiNutri. Você vai levar o kit com 50% de desconto, é a metade do preço. E ainda eu vou mandar para você o Tchau Gordura, ó, o exterminador de gordura para mandar para bem longe todo esse excesso de peso que está te incomodando. E mais, ele cria imunidade, ele aumenta a sua imunidade. Nos dias de hoje, muito importante, né? Vai criar uma barreira contra qualquer vírus, tá bom? Aproveita essa oportunidade, 0800 000 3474. 50% de desconto, mais o Tchau Gordura. Tá fácil, né, Ricardo? O melzinho na chupeta. Exatamente. Valeu, Adorei. Mônica. Obrigado pela Obrigada. participação. E não esquece de ligar. A hora que ligar, fala, vi lá na TV Evangelizar, no Evangelizar Informa. Põe tudo e quanto é tipo de desconto na conta do Ricardão. Tô podendo. Show. Seguinte, gente, vamos falar. Olha, ontem nós trouxemos informações a respeito dos números oficiais da inflação durante o ano de 2021, não foi? O que a gente vai falar agora é como essa inflação fechada do ano passado vai impactar, por exemplo, no todo da nossa declaração de imposto de renda. Porque daí a gente vai voltar a falar daquele assunto. A defasagem na tabela, gente. Já era para ter muito mais gente isenta hoje, não fosse essa falta de correção da tabela. A Andressa tem esses detalhes. Andressa não. A Heloísa tem esses detalhes para a gente. Elu, bom dia. Bom dia, Vilches, e a todos. O anúncio da inflação na casa dos 10% em 2021 agravou a situação do contribuinte brasileiro com a Receita Federal. A defasagem na tabela do imposto de renda chegou agora a 134%. Essa defasagem ocorre quando a faixa de isenção de pagamento do imposto não acompanha o índice de inflação do período. E, para ser bem exata, desde 2015 é que o governo federal não reajusta a tabela. Hoje só estão isentos do pagamento quem tem salário até R$ 1.903 por mês. Quem tem salário a partir disso e até R$ 2.820 já paga 7,5% de imposto de renda.
Já quem tem salário acima de R$ 4.660 já atinge o teto da cobrança, 27,5%. Ano passado, o governo enviou um projeto de lei que alterava o limite da cobrança para ampliar o número de contribuintes isentos. A ideia era passar de R$ 1.900 para R$ 2.500. O projeto chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas está parado no Senado. Vilches, voltamos com você no estúdio. Valeu, Elu, obrigado pelas informações. E esse projeto seria tão importante ter sido aprovado, ou melhor, ser aprovado quanto antes, para já ter validade agora em 2021, né, gente? Imagine quantas pessoas, 2022, imagine quantas pessoas não ficarão isentas também dessa declaração de imposto de renda, aumentando de 1.900 para 2.200, 2.500. Eu sei que é pouco, poderia ser maior, né? Corrigido ali pela inflação, que chegaria perto de R$ 4.200, ou seja, quem recebe menos de R$ 4.200 ficaria livre do imposto de renda, mas o governo não vai abrir mão de arrecadação. Porém, o Senado deveria fazer o papel dele e agilizar esse tipo de discussão. Vamos fazer um intervalo comercial agora, porque eu estou louco de vontade para contar para vocês qual é o aplicativo de rede social mais popular entre nós brasileiros. Vera Lúcia está com a gente pedindo para mandar um abraço para Belém do Pará. Beijão para você, Vera Lisboa. Vera Lisboa, estava aniversariando ontem, né? A capital do estado do Pará, Belém. Beijão. E a Ju Souza falando que em Caruaru, até no Cine, exigem o passaporte da vacina. E a Fátima Duarte dizendo que lá em Recife, não, Fortaleza, as agências do Banco Bradesco também estão fechadas. Ela deu com a cara na porta. Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta, tá bom? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 52 minutos para atualizarmos as informações a respeito dos estragos provocados pelas chuvas lá no estado de Minas Gerais. Vamos para lá então? Vanessa está com a gente, traz mais essas informações. Continua feia a coisa por lá, né, Vanessa? Exatamente, Ricardo. Eu volto falando sobre a situação das chuvas em Minas Gerais. O estado já tem 341 municípios em situação de emergência. Este é o maior número por causa das chuvas nos últimos 8 anos. Em número de mortes, este é o segundo pior período chuvoso. Desde outubro do ano passado, 24 pessoas morreram no estado. Deslizamentos de encostas e enxurradas são as duas principais causas de mortes. Outra situação preocupante são 31 barragens que estão em algum nível de emergência e que já estão sendo acompanhadas pelas autoridades nesse período de chuvas. Segundo o Plano de Emergência Pluviométrica de Minas, apesar dos investimentos em prevenção e gestão de desastres, o estado tem apenas 46 integrantes no quadro fixo e 13 carros para todos os 853 municípios. De acordo com o documento, o relevo montanhoso de Minas Gerais favorece chuvas e ocorrência de desastres, infelizmente. Voltamos com você no estúdio. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Que desespero que dava esse tipo de imagem. Eu lembro você o seguinte, gente, durante a programação da TV Evangelizar, nós estamos informando ali os números para contato com Defesa Civil e também bombeiros dos estados da Bahia e também de Minas Gerais, para você de casa poder contribuir com as campanhas de arrecadação oficiais que estão acontecendo por lá para ajudar essas pessoas que tanto precisam nesse momento. Agora, quinta-feira, é hora de falar de empreendedorismo. O João Tozin, gente, que toda quinta-feira bate cartão aqui, tem mais uma dica para os pequenos empreendedores. Bom dia, João! Fala, meu amigo Vilches! Nossa primeira coluna de 2022. Espero que a passagem de ano de todo mundo tenha sido maravilhosa. E agora vamos começar com esse período de renovar as energias, renovar as metas, renovar os sonhos e parar para pensar, caramba, passamos de ano, a gente estava em 2021, a gente teve um ano, quais são as metas de 2022? Agora é a época das promessas, né? Que todo mundo fala que em 2022 vai mudar um hábito, que vai buscar coisa diferente, por que não fazer a mesma coisa para a nossa empresa? Entender, independente do tamanho dela, o que nós vamos buscar em 2022?
qual que é o objetivo que eu quero, por menor que ele seja. Pode ser fazer uma viagem com a minha família no final do ano, pode ser pagar as minhas contas em dia, pode ser qualquer coisa. Mas eu quero que vocês pensem, qual é o objetivo que vocês vão traçar para a empresa de vocês em 2022? As colunas agora de janeiro, elas vão ser muito complementares. Então eu aconselho que todo mundo acompanhe a gente toda quinta-feira no nosso incrível horário para poder dar sequência a esse planejamento que a gente fez. Para te ajudar a ter uma visão clara dos objetivos da tua empresa ao longo de 2022 e te dar dicas de como buscar esses objetivos. Então, até quinta-feira que vem, faça uma reflexão, bota a mão na consciência e para pensar. O que você quer da sua empresa ao longo desse ano? Na próxima semana a gente se encontra e vamos começar a transformar esse sonho, transformar esse objetivo em realidade para que efetivamente 2022 seja o melhor ano da vida de vocês até agora. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima semana e bora empreender com muita energia renovada. Valeu, João, obrigado pela participação. Na verdade, todo mundo faz aquele planejamento fim de ano, né? Não, esse ano vai. Esse ano eu tenho que fazer, tem que acontecer. E assim, a gente é movido por esse tipo de objetivo. Fazer agora um giro de notícias e informação, gente, pelo Informa na Cidade. Taca-lhe pau! O Serviço de Saúde da cidade do Rio de Janeiro fez o levantamento. 90% dos pacientes internados por Covid no Sistema Único de Saúde não completaram o ciclo vacinal, tomando a segunda ou a terceira doses. Destes, 38% sequer tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Um homem de 62 anos foi preso no Recife acusado de vender carne de cachorro como se fosse de bode. A polícia chegou até a casa dele depois de denúncias de maus tratos contra os cachorros. Dentro da casa, a polícia descobriu que eles eram mortos e vendidos como se fosse carne de bode, uma iguaria vendida em restaurantes do Recife. A Justiça de São Paulo tornou nula uma licitação de compra de máscaras contra a Covid feita pela Prefeitura. Houve superfaturamento na compra. A unidade, que custava na época 90 centavos, foi vendida a R$ 5,50. A empresa foi condenada a devolver o dinheiro e pagar multa também. Demorou, mas aconteceu. Enfim, o Departamento de Estradas e Rodagem decidiu abrir investigação contra as empresas de balsas em Guaratuba, no litoral do Paraná. A embarcação liga Guaratuba a Caiobá e a demora na travessia de carros tem irritado os turistas, que perdem horas na fila esperando a balsa. Gente, é uma pouca vergonha essa história da balsa aqui em Guaratuba, gente, no Paranazão. São 5 balsas, né, Carol, que ficam lá. Só que demora, gente, é um intervalo absurdo. E, ó, não é de graça, não. Pelo contrário, é cobrado 17 pila. R$17 para você fazer essa travessia. E você fica lá na fila 1, 2 horas. Ah, mas, Ricardo, agora é temporada. Sim, gente. Todos nós sabemos que esse período de verão é um período de férias. Que mesmo com pandemia, todo mundo quer curtir uma praiazinha nas férias. Como é que não há o planejamento? Como é que essa empresa ela não se planeja para atender essa demanda? Mas o preço está lá. Esse não falha, não atrasa. Agora é o seguinte, vamos falar dos aplicativos mais populares das redes sociais que nós brasileiros usamos. Você tem sua preferência, eu também tenho a minha, mas esses dados de repente podem te surpreender. Por exemplo, o Facebook, que todo mundo usa, não é assim bem o queridinho da turma, não. A Andressa está com a gente, tem as informações. Bom dia, Andressa! Bom dia, Vilches, bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, Vilches, nessa lista com todas as faixas etárias não deu para o TikTok não. Tão popular entre as crianças e adolescentes, mas entre os brasileiros de todas as idades é o WhatsApp a rede social preferida para 54% do público pesquisado. Em seguida, mas um pouco longe, o Instagram com a preferência de 15% do público brasileiro. Nesta pesquisa de uma consultoria, o Facebook aparece com 7% e o YouTube com 2%. Os pesquisadores também perguntaram qual a rede social onde você mais passa tempo no dia. Deu WhatsApp de novo com 33%, com o Instagram mais perto desse resultado, com 27%. A consultoria também quis saber quais eram os outros aplicativos populares entre os brasileiros, aqueles que foram baixados e estão no telefone da maioria dos pesquisados. E aí surgiu o aplicativo do banco online Nubank com 13%,
O do aplicativo de transporte Uber está presente com 12% dos aparelhos dos pesquisados. Na sequência, a Caixa Econômica com 10% e 9% para o Banco do Brasil. Hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Alguma surpresa, turma? Do WhatsApp? WhatsApp mesmo, todo mundo usa, né? Hoje em dia a gente tem aquele hábito até de dar bom dia para as pessoas da família no WhatsApp. A gente até conversa até menos com as pessoas, não liga tanto, né? A gente só fica na mensagem ou mandando aqueles WhatsApp, aquelas mensagens de voz. Alô, bom dia, tudo bem? Tem gente que manda, né, Carol? Aquelas mensagens de 4 minutos, 5 minutos. Graças a Deus inventaram aquela ferramenta que a gente consegue acelerar para não perder tanto tempo ouvindo a pessoa falar, né, Carol? Isso aí. Gente, 9 horas da manhã, o Evangelizar em Forma está terminando, porque agora, coladinho aqui na nossa programação, tem um programa com a palavra com o Padre João. É o Padre João, gente? É, né? Boa! Então é agora. Nós do Evangelizar em Forma voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã. Combinado? Combinadíssimo. Então, até amanhã, se Deus quiser. Fui!